Essa é, sem exagero, a aula mais honesta do curso e talvez a mais valiosa para quem vai colocar um agente no mundo real. Os vídeos empolgados de agente mostram sempre o caso feliz. Você pede, o agente resolve, todo mundo aplaude. O que eles nunca mostram é o que acontece na segunda-feira de manhã, quando o agente encontra o caso que ninguém previu e falha de um jeito que nenhum sistema de software tradicional falharia. Porque agentes quebram, e quebram de formas peculiares. Entender como uma coisa falha é o que permite construí-la para não falhar. É a diferença entre um engenheiro e um entusiasta. Hoje a gente cataloga os modos de falha típicos dos agentes e para cada um a defesa. Não para te assustar, mas para te preparar. Depois de aprender o poder dos agentes, é hora de respeitar os perigos deles com maturidade. Antes de listar as falhas, entenda a raiz de por que agentes falham diferente de software normal. Num programa tradicional, quando algo dá errado, geralmente trava na hora. Uma exceção é lançada, você recebe um relatório de erro apontando a linha e conserta. O erro é local e visível. No agente, é outra dinâmica, mais traiçoeira. Um erro pequeno num passo não trava nada. Ele vira uma decisão levemente errada, que o agente usa como base para a próxima decisão, que fica mais errada, e assim por diante. O erro não estoura, ele flui, se acumula e vai crescendo silenciosamente ao longo dos passos até a tarefa inteira estar completamente fora do rumo, sem nenhum alarme ter tocado. A mesma autonomia que dá ao agente o poder de resolver tarefas complexas sozinho é o que permite um errinho inicial se espalhar sem freio pela cadeia toda. Software normal falha como um copo que quebra, de uma vez, visível. Agente falha como um vazamento, devagar, escondido, até você notar a poça. Entender essa diferença de natureza é o que organiza todas as defesas da aula. E some a isso um segundo agravante. O agente não te avisa que está inseguro. Um programa que não sabe algo dá erro. Um agente que não sabe algo, muitas vezes, inventa com confiança e segue em frente, porque gerar uma continuação plausível é exatamente o que o modelo por baixo faz de melhor. Então, você tem um sistema que erra em silêncio e, por cima disso, não sinaliza a própria incerteza. É a combinação dessas duas coisas, erro que se acumula e ausência de alarme interno, que torna a observabilidade e as verificações externas não um extra, mas o coração de operar agentes com responsabilidade. Primeiro modo de falha, e o mais comum, o erro que se acumula, a cascata. Deixa eu mostrar como é insidioso. O agente do vento, no passo 1, consulta um produto, mas pega o parecido, a Aurora 4 em vez da Aurora 40, aquele problema de nome que a gente viu lá em Embed Engines. Nenhum erro estourou, a consulta funcionou, só trouxe o produto errado. Passo 2, ele pega o preço do produto errado. Passo 3, calcula o frete do produto errado. Cada passo individualmente funcionou perfeitamente, e no fim o agente entrega uma resposta confiante e completamente errada, sem nenhum sinal de alarme. A defesa é a verificação entre passos. Você não confia que cada resultado está certo só porque não deu erro. O agente, ou melhor, o seu código em volta dele, confere se o resultado de cada passo faz sentido antes de seguir. O produto que eu recuperei bate com o que o cliente pediu? Um erro pego no passo custa um passo para corrigir. O mesmo erro pego só no fim custa a tarefa inteira, mais a confiança do cliente. Verificar cedo é o freio da cascata. E tem uma matemática cruel por trás disso que vale entender para sentir a urgência. Suponha que cada passo do agente acerte 95% das vezes, o que parece ótimo. Se a tarefa tem 10 passos encadeados, a chance de todos os 10 saírem certos não é 95%. É 95 elevado a 10, que dá cerca de 60%. Ou seja, um agente com passos individualmente excelentes pode falhar na tarefa inteira 4 em cada 10 vezes só pelo acúmulo. É por isso que verificação entre passos não é luxo. Quanto mais longa a cadeia, mais ela é a diferença entre um agente confiável e um cara ou coroa caro. Segundo modo, a alucinação de ferramenta. O agente, sendo modelo estatístico, pode alucinar aqui como aluciona em texto. Ele pode tentar chamar uma ferramenta que não existe no cardápio, inventando um nome plausível. Pode passar um argumento inventado, um número de pedido que ele imaginou. E a versão mais sutil e perigosa.
Ele chama uma ferramenta real, recebe um resultado real, mas interpreta esse resultado errado. A ferramenta devolveu estoque zero e ele entendeu estoque disponível e age sobre a interpretação errada. A defesa tem duas camadas, e você já conhece as duas dos módulos anteriores. Na entrada da ferramenta, você valida. Essa ferramenta existe mesmo? Os argumentos são válidos e do cliente certo? É a validação de segurança da aula 12. E na saída, você não deixa o agente interpretar resultado crítico sozinho quando dá para checar por código. Se a ferramenta devolveu um número, o seu código compara esse número com a regra, em vez de confiar na leitura que o modelo fez dele. A alucinação de ferramenta é function calling encontrando a natureza estatística do modelo, e a defesa é a mesma desconfiança estruturada que a gente vem pregando. Valide chamada, valide o resultado, nunca confie cegamente. Repara que a boa notícia aqui é que a alucinação de chamada, nome inexistente, argumento do tipo errado, é das mais fáceis de matar, porque o Structured Outputs da aula 5 já força o formato e o seu código rejeita o que não bate no cardápio. É a alucinação de interpretação, o entender errado um resultado válido, que é a sério, porque essa passa por todos os filtros de formato. Contra ela, a defesa é desenhar o retorno da ferramenta para ser difícil de interpretar mal aquele cuidado da aula 10 e checar por código as conclusões críticas em vez de terceirizar a leitura para o modelo. Terceiro modo, e um dos mais frustrantes de assistir, a confiança no rumo errado, a teimosia do agente. O agente escolhe uma abordagem para resolver a tarefa e essa abordagem está errada, mas ele não percebe. Pior, ele fica confiante nela. Então ele insiste, tenta uma variação, não funciona. Tenta outra variação da mesma ideia errada, gastando passo após passo, dinheiro após dinheiro, sempre com o mesmo tom seguro, sem nunca questionar a premissa. É como aquela pessoa que se perdeu, mas se recusa a parar e perguntar, dirigindo cada vez mais fundo no lugar errado com total convicção. E aqui está a lição incômoda. No modelo, confiança não é sinal de estar certo. Ele soa igualmente seguro quando acerta e quando erra. A defesa é detectar não progresso. O seu código monitora se o agente está realmente avançando em direção ao objetivo ou só girando em torno do mesmo ponto. Se depois de alguns passos não houve progresso real, você força uma mudança de estratégia ou aciona aquele freio de escalar para o humano da aula 13. Você não pode confiar que o agente vai perceber sozinho que se perdeu, porque a autoconfiança dele é a mesma no acerto e no erro. Quem percebe que ele travou tem que ser o seu código, de fora. Quarto modo, e o de maior consequência, a ação irreversível. Todos os modos anteriores ficam infinitamente mais graves quando o passo errado é uma ação que muda o mundo de forma permanente. Um erro de texto você apaga e reescreve. Mas um estorno já emitido no cartão, um e-mail já enviado para o cliente errado, um pedido já cancelado, isso não tem tecla de desfazer. Junta os ingredientes. Um agente autônomo, mais o poder de agir irreversivelmente, mais aquele erro que se acumula silenciosamente, e você tem a receita de um dano real e permanente causado em segundos, sem ninguém no circuito para impedir. A defesa retoma e reforça tudo do módulo de segurança. Primeiro, confirmação humana obrigatória no irreversível. Nenhuma ação sem volta acontece sem uma pessoa aprovar. Ponto. Segundo, e mais elegante quando dá. Projete as ações para serem reversíveis. Em vez de cancelar o pedido na hora, marque para cancelamento com uma janela de desfazer. Em vez de emitir o estorno, agende para daqui a algumas horas, revisável. Dar ao sistema a capacidade de voltar atrás transforma um erro catastrófico num contratempo corrigível. No mundo dos agentes, reversibilidade é uma das defesas mais poderosas que existem. Se você olhar todas as defesas de hoje, elas compartilham um princípio único, e é o mesmo que atravessa o curso inteiro. Não confie que o agente vai se comportar bem. Construa em volta dele restrições que garantem que, mesmo se ele se comportar mal, o estrago é contido. Repara que nenhuma defesa foi faça o modelo mais inteligente ou escreva um prompt melhor para ele não errar. Todas foram sobre o ambiente que você constrói ao redor do agente. Verificar entre passos, validar cada chamada e cada resultado, detectar quando ele parou de progredir, limitar o poder que ele tem com menor privilégio e limitar o dano com reversibilidade e confirmação humana. Essa é a mudança de mentalidade que separa quem coloca agente em produção com segurança de quem coloca uma bomba relógio. Você não está tentando fazer um modelo perfeito que não existe.
Você está construindo um sistema seguro em torno de um componente falível, exatamente como a engenharia sempre fez com qualquer componente que pode falhar, com redundância, verificação e limites. O agente é o motor potente. As defesas são os freios, o cinto, o airbag e o limite de velocidade. Motor sem eles não é ousadia, é irresponsabilidade. Tem uma verdade que vale internalizar. Você não vai eliminar as falhas dos agentes, porque o componente central é estatístico e o mundo é imprevisível. O que você pode e deve projetar é como o agente falha. Falhar mal é o agente travar sem aviso, dar uma resposta errada com confiança ou executar uma ação danosa, deixando prejuízo com o cliente ou o sistema. Falhar bem é uma habilidade de projeto. Quando o agente não consegue concluir, ele para, admite que não conseguiu, preserva o trabalho que já fez para não jogar fora e repassa para um humano com todo o contexto. Tentei resolver o problema do pedido tal, cheguei até aqui, empaquei nisto, assume daqui. A falha, nesse caso, deixa de ser um desastre e vira um repasse limpo, quase um pedido de ajuda bem documentado. Esse é o padrão ouro de um agente de produção. Não o que nunca falha, mas o que falha com graça, sempre deixando um humano no controle quando chega no seu limite. Projetar a falha é tão importante quanto projetar o sucesso, e é o que os tutoriais empolgados nunca ensinam, porque a demo deles nunca chega no limite. E deixa eu conectar isso com uma decisão de produto que muita gente erra. Qual o nível de autonomia certo para o seu agente? Existe um espectro. No mais tímido, o agente só sugere e o humano executa tudo. No mais ousado, ele faz tudo sozinho. A escolha certa não é a mais autônoma possível, é a mais autônoma que o risco daquela tarefa permite. Para consultar informação, autonomia total, sem problema. Para emitir estornos, o agente propõe e o humano aprova. Começar com pouca autonomia e ir soltando conforme a avaliação prova que é seguro é muito mais sábio que soltar tudo de uma vez e rezar. A autonomia se conquista com dados de confiabilidade, não se presume por empolgação. Recapitulando a aula mais honesta do módulo. Agentes falham diferente de software normal. O erro não trava na hora. Ele se acumula em silêncio ao longo dos passos até a tarefa desandar. Os modos típicos são 4. A cascata de erros que se encadeiam, a alucinação de ferramenta, a teimosia confiante num rumo errado e, o mais grave, a ação irreversível no mundo. As defesas você já conhecia dos módulos anteriores, agora reunidas. Verificar entre passos, validar cada chamada e resultado, detectar não progresso, limitar o poder com menor privilégio e o dano com reversibilidade e confirmação humana. Tudo sob um princípio único. Não confie que o agente vai se comportar. Construa as restrições que contêm o estrago quando ele não se comportar. E, acima de tudo, projete como o agente falha. Parar, admitir, preservar o trabalho e repassar ao humano com contexto. Você agora não só sabe construir agentes poderosos, sabe respeitá-los, que é o que separa a produção de protótipo. Hoje a gente viu os agentes falharem por conta própria, por causa da própria natureza. Na próxima aula, a gente vê o que acontece quando alguém os faz falhar de propósito, quando há um adversário do outro lado tentando ativamente subverter o seu agente. O tema é Prompt Injection, a injeção de prompt, que a gente tocou lá na aula de segurança e agora vai a fundo, porque é considerado o ataque número 1 da inteligência artificial moderna, o mais perigoso e o mais difícil de resolver por completo. A ideia é sorrateira. O atacante esconde instruções maliciosas dentro dos dados que o seu agente vai ler, uma avaliação de produto, um e-mail, uma página web, e essas instruções sequestram o comportamento do agente. Com agentes que agem no mundo, isso deixa de ser travessura e vira risco real. Vou te mostrar como o ataque funciona, porque ele é tão difícil, e a defesa em profundidade, em camadas, que é a única resposta séria a ele. Te vejo lá para blindar o agente contra quem quer quebrá-lo.